Olá, eu sou o professor David, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Modular Cursos e eu sou o professor responsável por toda essa parte aí de gestão da manutenção e gestão industrial. Então seja muito bem-vindo, espero que você aproveite esse vídeo que nós vamos falar então sobre a manutenção autônoma. Mas antes de continuar, quero pedir para você deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante a saber quais tipos de conteúdo que você gosta e para a gente trazer mais conteúdos. Mas afinal, o que é a manutenção autônoma? A manutenção autônoma, ela tem um princípio bem básico, um lema, tá? Que é do meu equipamento cuido eu. Ou seja, o próprio operador cuida do seu equipamento como se fosse dele mesmo. Por que isso é tão interessante, né? Porque quando o operador cuida do seu equipamento, isso automaticamente vai fazer com que ele também precise exercer algumas atividades de manutenção. Ou seja, o operador, além de ter a responsabilidade de operar o equipamento, ele também vai ter algumas responsabilidades de manter o seu equipamento em bom estado operacional. Tá, mas espera aí, antes da gente continuar, a gente precisa estabelecer aqui uma base para a gente conseguir conversar e entender bem esse assunto, o que é manutenção. Na verdade, esse é um dos grandes problemas aí que as pessoas têm é não entender o conceito básico de manutenção, tá certo? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha que manutenção é baseada no reparo, que manutenção é baseada na troca, que manutenção é baseada, né, no conserto, mas não é. Senão seria consertação, trocação, arrumação, mas não é isso. Manutenção vem de manter. Isso parece óbvio, né? Mas faz toda a diferença quando a gente pensa manutenção da forma correta. Por quê? Manutenção vem de manter, de conseguir conservar o equipamento, de conseguir manter um determinado equipamento em condições de uso favoráveis, nas condições de uso que nós colocamos como razoável. Então, manutenção vem de manter o equipamento, de conservar o equipamento, de fazer com que ele continue com as suas características da forma que atende ao que nós precisamos, aos nossos desejos. Então, a manutenção, quando a gente pensa em troca, em reparo, isso são algumas atividades de manutenção. Isso não é manutenção. Então vamos lá, revisando. Manutenção está mais relacionado a manter o equipamento funcionando da forma adequada, da forma que nos satisfaz. Isso é manutenção. Então nós vamos fazer várias atividades, né? Nós vamos intervir no equipamento, nós vamos fazer trocas, nós vamos fazer consertos, né? Nós vamos fazer inspeções, nós vamos fazer limpezas, tudo isso a fim de manter o equipamento. Então quando a gente fala em manutenção, a gente não pode pensar, tá? Nos restringir aquele pensamento de falha, de erro, de defeito, de troca, de conserto, tá? Nós vamos pensar sempre em manutenção como uma forma de conservar o nosso ativo ou o nosso equipamento. Tá legal até aqui? E isso muda bastante a forma como a gente vai entender a manutenção autônoma. Por quê? Pense que a pessoa que vai fazer a manutenção autônoma, ou seja, o operador, né, que vai fazer algumas atividades de manutenção no seu equipamento, o objetivo dele é de manter o bom estado do equipamento. O seu objetivo não é fazer troca, seu objetivo não é fazer reparo, não é fazer intervenções no equipamento, não é trocar peça, não é fazer isso. O objetivo do operador, no caso, é trabalhar em cima de manter o bom funcionamento do seu equipamento. E quando a gente parar para pensar nisso, fica extremamente óbvio que isso deveria acontecer sempre, não é verdade? Afinal, se o operador está ali trabalhando no seu equipamento, diariamente em cima do seu equipamento, né, vendo os fluxos, os processos, os produtos que estão passando, saindo, tudo que está acontecendo, ele tem muito mais sensibilidade com o seu equipamento, porque ele usa o seu equipamento com frequência, ele conhece o seu equipamento. Logo, o operador, ele é a primeira porta ali quando a gente pensa em manter o nosso ativo, o nosso equipamento, porque ele está diariamente inserido naquele contexto. Então, quando a gente fala de manutenção autônoma, nós não estamos falando que a pessoa tem que fazer reparos, que tem que fazer consertos, que tem que trocar, que tem que fazer várias intervenções e várias loucuras, coisas bem técnicas, bem profundas. Quando nós falamos em manutenção autônoma, estamos pensando em que o operador ele possa conseguir fazer uma boa gestão do seu equipamento, de forma que esse equipamento mantenha as características e as funções desejadas pelo operador
e, consequentemente, claro, pelo time de produção, pelo time de operação. Mas, por que nós falamos que é autônomo? Bem, a gente tem que pensar que é autônomo porque, num contexto geral, na maioria das empresas onde não existe o pilar de manutenção autônoma, geralmente o operador ele é um refém da manutenção. Né? Já passei muito por isso. Acontece um problema, às vezes é um problema operacional, uma parada, onde a solução é só resetar o equipamento. Né? É só arrumar um sensor. É só fazer uma limpeza ali de um espelho refrator, alguma coisa assim. E aí o operador não pode fazer isso porque isso é atividade do time de manutenção. E aí ele acaba tendo que parar a produção, ele acaba tendo que perder um tempo até fazer um chamado, a manutenção atender o seu chamado, chegar no local, fazer a manutenção, se retirar e devolver esse equipamento para o operador. Então note que se o operador ele tem certa autonomia para fazer pequenos trabalhos no seu equipamento, primeiro, se houver algum erro, algum problema, ele vai ter autonomia de resolver esse pequeno problema. Mas acima de tudo, ele tem a autonomia para fazer atividades bem específicas que vão prevenir a ocorrência desse erro. A maioria dos erros que acontecem numa linha de produção, né, ou no uso de um equipamento, seja qual for o equipamento, geralmente são erros que a gente conhece bem. São erros que se repetem, problemas que se repetem, falhas que se repetem. É claro que nós da manutenção já temos que ter tudo isso mapeado. Não é verdade? Esse é o princípio da gestão da manutenção, fazer a gestão dessas falhas. Então, partindo do princípio que a gente já tem tudo isso mapeado, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer algumas atividades. Quando eu digo fazer, eu digo no sentido que nós vamos planejar, tá, algumas atividades que o operador será capaz de executar com treinamento para que essas falhas mais recorrentes possam ser prevenidas a partir de uma correta inspeção, de um correto uso do equipamento, tá? De uma correta limpeza, de uma correta operação no contexto geral do equipamento. Tá? Então, nesse contexto, o operador ele não se torna apenas a pessoa que liga a máquina, produz e vai embora. Ele se torna o dono do equipamento. E aí a gente volta ao começo do nosso vídeo, que eu disse que o lema da manutenção autônoma é "do meu equipamento cuido eu". Às vezes é um pouco difícil de entender esse contexto, né? Mas eu vou falar um exemplo que eu acho bem legal, que eu sempre uso, que é o dos cuidados com o nosso dente. Vamos lá. Quando a gente pensa nos nossos dentes, a gente tem que escovar o dente todo dia, passar fio dental, usar um enxaguante bucal, cuidado que a gente come, enfim. Isso tudo, o objetivo da gente fazer esse cuidado é manter a nossa saúde bucal, a saúde dos nossos dentes. Então note que interessante, na escovação, o fio dental, o enxaguante bucal, tudo isso são atividades que a gente faz a fim de prevenir um problema, a fim de manter a nossa saúde bucal. Mas quando a gente precisa de algo mais elaborado, a gente precisa fazer um raio-x, precisa fazer uma correção, botar um aparelho, uma prótese, aí a gente recorre ao dentista. Então, quando nós precisamos de um serviço mais elaborado, nós vamos até o dentista, porque ele tem os conhecimentos técnicos e as ferramentas técnicas para poder resolver o nosso problema. Certo? Então, de certa forma, nós somos operadores autônomos da nossa saúde bucal. Nós somos manutentores autônomos da nossa saúde bucal. Nós não precisamos, né, que o dentista fique escovando o nosso dente, que passe fio dental na gente. A gente faz isso sozinho. Isso é uma responsabilidade nossa. E isso faz com que os nossos dentes, né, nossa saúde bucal seja muito melhor. Isso é manutenção, correto? E isso é manutenção autônoma porque eu estou cuidando dos meus dentes. Agora você imagine se ninguém fizesse a sua saúde, a sua higiene bucal. Se todo mundo que precisasse escovar o dente fosse até o dentista para ele fazer isso. Os consultórios dos dentistas iriam estar cheios, abarrotados de gente lá esperando para escovar os dentes, que é uma atividade simples. Será que é justo o dentista ver o seu consultório lotado, né, cheio de gente, ele louco, apavorado com aquele tanto de gente só para escovar um dente? Enquanto que ele poderia estar fazendo um canal, botando uma prótese, fazendo um aparelho, corrigindo um problema, fazendo uma estética. Eu estou contando esse exemplo porque é exatamente isso que acontece com o pessoal da manutenção, tá? Quando não existe a manutenção autônoma, o que acontece é que todos os problemas acabam caindo para a manutenção. E aí o setor de manutenção fica socado de coisa, fica cheio de problemas, cheio de manutenções corretivas, cheio de reparo, às vezes fica um setor de manutenção que praticamente só faz limpeza,
Só faz inspeção, só faz lubrificação, só reaperta coisa, só ajusta coisa. E esse não é o objetivo de um setor de manutenção. O setor de manutenção ele tem que usar ferramentas técnicas, processos técnicos, né, peritos para poder resolver realmente problemas profundos. Enquanto que, se existe o operador autônomo, ele vai ter responsabilidade sobre a saúde do equipamento dele, vai cuidar do equipamento dele e isso vai fazer toda a diferença. Voltando, por exemplo, do dentista, né? Se por acaso, né, eu não cuido dos meus dentes, apenas o dentista cuida dos meus dentes, só o dentista que faz a limpeza, só o dentista que faz a escovação, provavelmente eu ia chegar lá, ia estar sempre ocupado, cheio de gente, eu ia voltar, no outro dia eu vou, depois não dá tempo, puxa, tem que marcar o dentista para ir lá escovar os meus dentes. Isso provavelmente o que iria acontecer? Eu ia talvez deixar de escovar o meu dente 3, 4 vezes ao dia e ia começar a escovar lá no dentista uma vez por semana. E o que isso causa? Isso diminui a qualidade da minha saúde bucal e eu posso desenvolver então problemas. E a mesma coisa com o equipamento. Né? Se você é um manutentor autônomo, você está ali junto com o seu equipamento, você pode limpar ele várias vezes ao dia. Não precisa vir o setor de manutenção e limpar uma vez no mês, porque uma vez no mês pode estar causando falhas. Mas se você consegue limpar com frequência, se você consegue lubrificar com frequência, se você consegue analisar falhas com frequência, inspecionar com frequência, a probabilidade de ocorrência de falha vai ser muito, muito menor. E a vida útil do seu ativo vai ser muito, muito maior. Além do mais, isso vai liberar tempo para o pessoal da manutenção se preocupar com coisas um pouco mais profundas, mais técnicas e mais sérias. Então olha só que interessante, né? De certa forma, todos nós somos manutentores autônomos da nossa própria saúde. E por que nós não vimos o equipamento também da mesma forma? Que nós devemos cuidar da saúde do nosso equipamento. O nosso equipamento é como uma extensão do nosso corpo dentro do nosso ambiente de trabalho. É dali que a gente tira o nosso sustento, é dali que a gente desempenha as nossas funções, né? É dali que está a maior parte do nosso dia, do tempo, que às vezes a gente passa mais tempo com a máquina, com o equipamento, do que às vezes em casa, com os nossos entes queridos, com a nossa família. Então, por que não cuidar bem do nosso equipamento? Isso é qualidade de vida profissional. Se o nosso equipamento está bem cuidado, se o nosso equipamento está bem tratado, nós vamos ter uma produtividade melhor, a gente vai trabalhar melhor, mais engajado, com mais vontade, enfim. Existe aí um vídeo que a gente fala sobre as vantagens e os benefícios da manutenção autônoma. Mas, para finalizar então, né, esse nosso vídeo, que fique bem claro, né, que a manutenção autônoma, ela traz todos esses benefícios, todos esses resultados, e que o grande objetivo da manutenção autônoma não é do operador fazer intervenções, fazer correções, fazer trocas, mas é do operador saber manter o seu equipamento nas condições adequadas. Isso vai trazer maior durabilidade para o equipamento, vai trabalhar muito melhor e a maior consequência, o maior benefício para os trabalhadores da área de manutenção, para o setor de manutenção, é justamente que vai liberar tempo, vai liberar espaço, vai liberar energia para que o setor de manutenção possa cuidar de assuntos mais densos, mais completos, mais complexos e mais técnicos, né? Aplicar ferramentas mais técnicas, não ficar, às vezes, perdendo tanto tempo com coisas que podem ser resolvidas no dia a dia pelo próprio operador. Mas é claro que, para conseguir tudo isso, é preciso muitas ferramentas, muitas técnicas, desde a implantação até coisas que a gente precisa ver antes da implantação, tá certo? Mas isso tudo é conteúdo para um próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e, claro, de comentar aqui. Na sua empresa, existe manutenção autônoma? Você já tinha ouvido falar sobre manutenção autônoma? Qual a sua principal dúvida? Qual a sua principal dor? Comenta aqui pra gente que a gente vai poder então interagir e até, quem sabe, trazer um conteúdo específico aí para vocês. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.